Da proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Grande Tribunal Regional Eleitoral. Inicialmente, cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares, se dispensa a leitura da ata da sessão, os trabalhos da sessão anterior. O silêncio importa na aprovação. Eu tenho pedido de preferência processo de relatoria de Vossa Excelência, que é requerente a Amazon Subtil Rodrigues Júnior, e outra parte, Sérgio Ricardo de Almeida e outro, é o 4.05 da pauta, que é o primeiro pedido de preferência. Consulta Vossa Excelência, vai julgar esse processo? Presidente, na última sessão eu havia viajado para o interior e realmente não poderia estar aqui hoje. Então eu pedi já na última sessão que tirasse de pauta ou adiasse para o dia 21, ficou avisado. Hoje eu antecipei a minha vinda porque eu resolvi o problema, mas como o meu assessor está de férias e eu fiz algumas modificações no voto, então eu estou adiando para dia 21 esse processo e mantendo adiado também o processo número 4.01, em que é requerente Séries Marlice Charenco. Esses dois vão ser julgados, então, no dia 21, conforme eu já havia solicitado. Pois não, então fica adiado. É o processo 405 da pauta, é o 9/2009, né? Inquérito Cuiabá, referente aos autos do inquérito policial 310/2007, da Delegacia de Polícia Federal, apresentação de recibos eleitorais falsificados na prestação de contas, eleições de 2006, requerente Ministério Público Estadual, recorridos Sérgio Ricardo de Almeida, Dario Sil Luiz e da relatoria de Vossa Excelência fica adiado. Também, pedido do relator, adiado o processo 458.015/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal PT, eleições de 2010, requerente Séries Marlice Charenco, candidata, da relatoria do desembargador do cientista Dr. Samuel, também adiado. Do recurso criminal número 1, que é o segundo da pauta. É o número 1, 2008. Processo número 1, 2008. Isso, né? Isso. Então fica adiado o número 1, 2008, a pedido do Dr. Jefferson Schneider, que está com pedido de vista, não é isso? Exatamente. Para a próxima sessão. Atendendo o pedido de preferência, sem sustentação oral, anuncio o julgamento do processo 1571/2011, é o 4.06 da pauta da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, em que é requerente agravante Plairo Borges Mar, José Aparecido Santos, Manuel Antônio Rodrigues Palma, e agravada coligação Mato Grosso Melhor para Você. Doutor Sebastião de Arruda Almeida está com a palavra. Só um minuto, senhor presidente. Foi liberado o voto? Eu acredito que já esteja liberado o voto. Senhor presidente, trata-se de um agravo. Trata-se de um agravo regimental interposto. Diminui para mim. Interposto por Blairo Borges Marges e outros contra uma decisão por mim proferida
na qual determinei o prosseguimento da representação fulcrada no artigo 30A da Lei 9.507/97 e arguem os agravantes uma questão de ordem pública em sede de agravo, alegando que a petição inicial deveria ter sido indeferida de plano com a consequente extinção do processo em julgamento do mérito. Alegam meritoriamente que as representações baseadas nesse artigo 30A deveriam ser propostas no prazo de 15 dias a partir da diplomação e que a presente ação foi protocolada dia 11 de janeiro, ou seja, após esse prazo decadencial de 15 dias. Requerem, ao final, o reconhecimento do erro improcedente, a cassação do deciso e, em ato contínuo, atribuindo efeito translativo, profira julgamento direto da questão de ordem não apreciada quando do recebimento da representação, indeferindo a inicial e consequente extinção do processo. É o relatório necessário, senhor presidente. Não tem, só pedido de preferência, mas sem sustentação oral, também não tem parecer. A palavra continua com Vossa Excelência. Senhor presidente e demais membros, a matéria processual é a seguinte. Essa coligação Mato Grosso Melhor, para você, ingressou com uma ação judicial noticiando que haveriam os agravantes cometido duas infrações judiciais. Uma do artigo 30A da Lei 9.504 e a outra do 41A da 9.504. Isso foi 3 de janeiro de 2011. Essa representação foi extinta pelo corregedor com relação ao 41A da Lei 9.504 e mandou-se extrair peças para o processamento, para distribuição a um de nós membros como relator da representação com relação ao 30A. Inicialmente, e aí eu me equivoquei, pensei que se tratava da mesma representação anterior que foi extinta, e eu arquivei o processo. Mas veio uma certidão dizendo que não se tratava disso, eram objetos diferentes. Então eu reconsiderei e mandei processar o 30A. Da onde veio então esse agravo regimental que eu passo a discorrer sobre o mesmo. Sobre essa questão de ordem inicial relativa a empréstimo de efeito translativo ao presente recurso, na verdade é o mérito desse agravo regimental. Não há questão de ordem, não existe nenhum incidente que não se está discutindo nenhum incidente processual que inviabilize o conhecimento e julgamento do agravo regimental. Não se está discutindo tempestividade ou intempestividade, condições, capacidade postulatória, etc. e tal. Então, razão pela qual eu estou rejeitando a questão de ordem, dizendo que ela não se adequa a essa preliminar de mérito. Estou rejeitando. E no mérito, já avançando, senhor presidente, eu estou rejeitando o agravo regimental, porque se Vossas Excelências observaram aí no meu voto, ele é bem simples, né? O 30A diz que qualquer partido ou coligação pode representar no prazo de 15 dias contado da diplomação. E a diplomação aqui foi no final de dezembro, dia 16, houve o nosso recesso e no dia 3 de janeiro, portanto, dentro do prazo, foi proposta a representação. O despacho do corregedor é que foi no 11 de janeiro de 2011. Razão pela qual, senhor presidente, aí eu trago também
jurisprudência a respeito e eu estou conhecendo do recurso e, porém, negando o provimento ao mesmo, propondo o prosseguimento da representação. É como eu estou votando, senhor presidente. Então, Excelência, perdão pela intromissão. Apenas para informar ao Pleno que a ação foi proposta no dia 11 de janeiro de 2011, conforme consta da folha 2 do processo. Apenas então somente para esclarecer ao Pleno que a ação foi proposta no dia 11 de janeiro. Apenas. Obrigado. Só um minuto, doutor, que eu estou... Só um minuto, Breno. Esse é o... É isso mesmo? Só esclarecendo, e o doutor aqui talvez esteja um pouco confuso, é o seguinte: a representação original foi proposta assim no dia 3 de janeiro. O protocolo dessa extração de cópias que foi no dia 11 de janeiro. Tanto é assim que, se Vossa Excelência observar o despacho, a decisão do corregedor à época, ela data de 10 de janeiro de 2011. Então não haveria possibilidade de propositura da representação ser dia 11 com uma decisão anterior. Então, por isso, eu mantenho o meu voto nesse sentido. É como eu estou votando, senhor presidente. Foi não. Consulto do doutor Jones Batassi disso. Eu estou com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Doutor Sebastião, aqui no relatório eu estou vendo que a ação foi protocolada no dia 11/1. E antes desse protocolo, o corregedor deu um despacho? Não, é da seguinte maneira, se o senhor me permitir. A representação original visava investigação do 30A e do 41A. Na decisão, e agora acabei de localizar ali, na decisão do corregedor, ele reconheceu que foi protocolada dia 3 de janeiro. A decisão dele foi dia 10 e esse protocolo do dia 11 foi da extração de cópias para novo protocolo e distribuição a um de nós, membros do TRE. Eu entendi aqui o seguinte, foi protocolado no dia 11/1, né? Não, foi dia 3. Eles alegam, né? Não que eles alegam. Não, sendo assim, eu ponho o relator, não tem dúvida, ele não foi protocolado. E do dia... Uma 3 está tempestiva. Bom, acompanha o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Doutor Samir Hamoud. Senhor presidente, diante do esclarecimento pelo eminente relator, não deixa dúvida que a ação originária foi proposta
tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 15 dias após a diplomação. Entendimento que eu já venho assentando nesse tribunal, que não se admite antes da diplomação. E nesse contexto fica claro que houve a proposição da ação dentro do prazo legal, razão pela qual o seu desmembramento não significa sua intempestividade. É como voto. Dr. Jefferson Schneider. Com o relator. A conclusão do julgamento, o seguinte. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem no termo do voto do relator e, no mérito, negou provimento ao agravo regimental, também no termo do voto do relator. É a conclusão. Dia 3, né, Silvio? Chama a julgamento agora o 4.03 da pauta, é o processo 110.378/2008, é recurso eleitoral Campo Verde, referente ao processo número 164/2008, 12ª Zona Eleitoral, prestação de contas de campanha, eleições de 2008, Comitê Financeiro Municipal Único do Partido Verde, PV, desaprovação das contas, recorrente, Comitê Financeiro Municipal Único, PV, recorrido Ministério Público Estadual, parecer, será emitido parecer oral em sessão plenária, relator, doutor Samir Hamoud, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso eleitoral manejado pelo Comitê Financeiro Municipal Único do Partido Verde, atacando a decisão proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, que desaprovou as contas de campanha do ano de 2008, por não ter procedido à abertura de conta bancária específica. Sustenta o requerente em síntese que não abertura de conta da conta não teve condão de ludibriar e que não houve qualquer sonegação, abuso de poder econômico ou fraude. A douta Procuradoria irá se pronunciar oralmente. É o relatório. Eu sou doutor Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eminentes membros, outro relator, senhoras e senhores, senhores servidores, boa noite. Bom, o processo diz respeito a uma prestação de contas do Comitê Financeiro Municipal do PV. Eleição municipal 2008, no município de Campo Verde. O comitê prestou as contas, mas as teve desaprovada em razão de não ter aberto conta bancária específica de campanha. Tanto o setor técnico quanto o órgão ministerial, junto ao juízo de piso, opinaram pela desaprovação das contas. O comitê recorre alegando que não tinha o dever de abrir contas. Ocorre que o próprio comitê reconhece, eu vejo que tentei abrir o site do TSE para conferir essa informação, está indisponível o link específico sobre estatística de eleitorado, mas na própria razão recursal consta que o município de Campo Verde conta com pouco mais de 20 mil eleitores. Essa é a primeira informação. E eu, com base, ainda apesar dessa informação, apesar dessa situação, o Comitê Financeiro pretende ser dispensado da obrigatoriedade de abertura de conta bancária, com base na Lei 9.504, que dispensa os candidatos à eleição proporcional da abertura de conta em municípios com menos de 20 mil eleitores. Então, aqui vem uma primeira questão. Ao que consta da própria razão recursal, o município tem mais de 20 mil eleitores. Agora, ainda que tivesse menos de 20 mil eleitores, a exceção, porque a regra, todos conhecem, a regra é prestação de contas. A exceção se interpreta restritivamente, se aplica restritivamente. A exceção na legislação eleitoral é apenas para os candidatos a vereador. Vejam que nem os candidatos a prefeito estão dispensados da abertura de conta bancária.
O que dirá, então, do Comitê Financeiro, que é um órgão do partido, que já tem a obrigação, aliás, de abrir conta e de prestar contas anuais? Menos razão ainda há para a dispensa de um órgão que é permanente, de uma entidade que é permanente, que deve prestar contas permanentemente à Justiça Eleitoral, como é um partido ou um comitê financeiro. Então, a exceção invocada pelo partido recorrente não se aplica por dois motivos. Primeiro, porque não é o caso de município, segundo informa o próprio recorrente, com menos de 20 mil. Segundo, que ainda que fosse, a exceção diz respeito apenas a candidatos a vereador, tratando-se de eleição municipal, e não a comitê financeiro. O comitê financeiro, em qualquer hipótese, é obrigado a abrir conta bancária. Ainda que não haja agência ou instituição financeira no município. Deverá providenciar essa conta em outro município, como, aliás, já deveria ter providenciado, independentemente da eleição, para fins de prestação de contas anual. Então esse é o primeiro ponto. Eu quero deixar bem claro, esse tribunal já decidiu várias vezes, me recordo aqui de várias situações em que isso se verificou, e o tribunal fez a distinção que a própria lei faz, de forma clara, dizendo que a exceção se aplica restritivamente aos candidatos a vereador. Parece que não há dúvida a respeito disso. Uma outra questão que deve ser esclarecida é a de que aqui não se trata de prestação de contas de partido. E aí é importante fazer uma diferenciação, porque nesta última eleição, 2010, o TSE, até inovando, de certa forma, a legislação eleitoral, sistemática de prestação de contas, ele impôs uma duplicidade de prestação de contas pelo partido. O partido tem que prestar contas, primeiro pelo comitê financeiro, que ele é obrigado a abrir, para todo partido que concorre a uma eleição, é obrigado a instituir um comitê financeiro. Além disso, ele tem que prestar contas por si próprio. Então o comitê financeiro presta contas e o partido presta contas. O que eu sustento, e o que esse tribunal já decidiu, é que o partido, jamais o comitê financeiro, o partido não precisa abrir conta bancária se ele optar por não arrecadar recursos. Justamente porque já existe o comitê financeiro que é obrigado a abrir conta bancária. Então é uma superabundância o que o TSE criou. O TSE criou algo que é absolutamente redundante. O partido, vejam bem, o partido já é obrigado a instituir um órgão específico para a eleição, que é o comitê financeiro. Esse órgão já é obrigado a abrir conta. E além disso, o partido vai ter que abrir conta. Então o próprio TSE diz que o partido, quando vai prestar contas por si próprio e não pelo comitê financeiro, só precisa abrir conta bancária se ele optar por arrecadar recursos à margem do comitê financeiro. Que a princípio presume-se que ele vai arrecadar recursos pelo comitê financeiro, que é criado justamente para isso. Então, se além do comitê financeiro, por fora do comitê financeiro, ele optar por arrecadar recursos, aí ele vai ter que abrir uma conta bancária própria. E na prestação de contas vai ter que juntar o extrato dessa conta bancária própria. Se ele não quiser arrecadar recursos, ele não precisa abrir conta bancária específica. Mas o comitê tem que abrir. É justamente em razão da existência do comitê e da obrigatoriedade do comitê de abrir contas é que o partido está dispensado, vejam bem. É justamente por isso que o partido fica desonerado. Porque ele já abriu um órgão que se presume criado para essa finalidade específica. Então não se pode estender ao partido a discricionariedade ou a facultatividade que foi dada a ele justamente porque ela não existe quanto ao seu comitê financeiro. Aqui é uma prestação de contas do comitê financeiro. Comitê financeiro não tem opção. Ele é criado para a eleição. Então se presume que ele vai movimentar recursos e ele vai fazer prova de que não movimentou pela conta bancária, pelo extrato da conta bancária. Então, é importante fazer essa distinção, porque eu tenho sustentado várias vezes nesse tribunal justamente isso.
inclusive contrariamente aos pareceres do órgão técnico, que tem opinado pela desaprovação das contas de partido que não abriram conta bancária, e eu tenho dito, não, partido não é obrigado a abrir conta bancária. O comitê financeiro, sim. O partido só se resolver arrecadar recursos fora do comitê financeiro. É justamente por isso que o partido está desonerado. Então, nesse caso, prestação de contas do Comitê Financeiro Único. Comitê Financeiro Único quer dizer, foi criado tanto para eleição de vereador quanto da de prefeito. Se ainda fosse um comitê só de vereador, ainda se poderia imaginar uma analogia que o recorrente tenta fazer com aquela exceção para vereador. Mas o comitê é único. Ele também é para prefeito, que está obrigado, independente da população e do eleitorado do município, a abrir conta bancária. Então, não vejo como se reformar essa decisão. Decisão perfeita, aplicou a legislação regente, aplicou a resolução do TSE elaborada, editada para essa eleição de 2008, não se encontra abarcada pela nova legislação, pela nova resolução do TSE da eleição de 2010, e mesmo que se encontrasse, não se enquadraria na exceção alusiva aos partidos políticos, e não ao comitê financeiro. Portanto, senhor presidente, senhores membros, doutor relator, eu opino pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que desaprovou as contas desse comitê financeiro. Como entendo, senhor presidente. Feita a sustentação, a palavra retorna ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. De forma bem objetiva, o juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, em sentença lançada às folhas 6266, desaprovou as contas do Comitê Financeiro Municipal do Partido Verde de Campo Verde nas eleições de 2008, em razão apenas da ausência de abertura de conta bancária específica. Compulsão nos autos verifica que não houve arrecadação ou gasto por parte do recorrente, deixando claro que o comitê optou por não arrecadar recursos e realizar gastos, não sendo razoável e proporcional à desaprovação das contas por não ter aberto conta bancária. Em caso semelhante, esta Corte Regional aprovou a unanimidade prestação de contas sem abertura de conta específica, em que não houve arrecadação e gasto de campanha processo, número tal já disponibilizado, em sessão realizada em 5 de setembro de 2011, que teve como relator o eminente doutor Sebastião. Ficou assim emendado: prestação de contas de partido político, PSB, eleições de 2010, ausência de abertura de conta corrente, ausência de arrecadação de recursos, não obrigatoriedade, contas aprovadas. A exigência legal de abertura de conta bancária somente para os casos em que o partido optar por arrecadar recursos ou realizar gasto. E aí, da mesma forma, aplica-se ao comitê. Assim, em razão dos fatos expostos, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas de campanha do Comitê Financeiro Municipal do PV, eleições de 2008. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Jefferson Schneider? Presidente, eu vou abrir divergência para acompanhar a manifestação do Ministério Público, entendendo que, primeiro, que não há expressamente essa autorização nas normativas legais para que o comitê deixe de abrir conta. E se de fato não houve a movimentação, entendo eu que a prova dessa não movimentação deveria ser o extrato zerado da conta bancária e não simplesmente a alegação nos autos de que não movimentou nenhum valor, razão pela qual não teria aberto a conta. Então, com essas singelas razões, eu abro a divergência com todo respeito ao relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, pedindo vênia também ao ilustre relator, mas o caso que até fui eu relator, se tratava das contas partidárias, prestação de contas do partido, e que realmente esse colegiado aqui já decidiu que não há essa necessidade. Agora, com relação ao comitê financeiro, e ainda mais nesse caso, que foi um comitê financeiro único, a jurisprudência ela é bastante
remansosa no sentido de que há essa necessidade, sim, da abertura de conta para provar até a falta de qualquer movimentação, razão pela qual eu também pedi no vênia ilustre relator, eu acompanho a divergência. Doutor João Gataz Dias. Senhor presidente, também peço vênia ao relator para acompanhar o bem lançado parecer do Ministério Público, entendendo que a prestação de contas deve ser a regra. Em se tratando de comitê financeiro, eu penso que existe obrigatoriedade também. Acompanho, portanto, os votos anteriores, discordando com devida vênia do voto do relator. O Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, eu entendo que quando não há arrecadação, não há gastos, esse tribunal já decidiu diversas vezes que não havendo arrecadação, não há gasto, abre conta para quê? Não tem nada para declarar, não houve gasto algum. Eu vou declarar, eu concordo com o relator, eu dou provimento ao recurso sim, porque não havia nada para depositar, não havia comprovação de gasto algum. Então a confusão é se é o comitê e é o partido. Eu fico com bom senso aí e digo o seguinte, acompanho o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Presidente, egrégio plenário. Também entendo que se não houve arrecadação, desnecessária seria a abertura da conta. Por isso vou acompanhar o entendimento do eminente relator. Não há dinheiro, pô. Doces colegas, a votação, evidentemente que restou empatada, cumpre a essa presidência fazer o voto de desempate e nós, com a devida vênia do relator, nós vamos acompanhar a divergência, porque nesse caso, entendendo que há sim necessidade da abertura da conta por se tratar no caso de comitê financeiro municipal e principalmente por se tratar de comitê financeiro municipal único, quer dizer, instituído exatamente para cuidar das contas não só dos candidatos a vereador, mas também como dos candidatos a prefeito. Consequentemente, acolho a manifestação do outro procurador regional eleitoral e voto acompanhando a divergência para negar provimento ao recurso. Conclusão do julgamento, então fica assim. Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto divergente do primeiro vogal, em consonância com o parecer ministerial, vencidos o relator, o quarto e o quinto vogais. Acho que é eu ainda. Anuncio o julgamento do 4.04 da pauta, é o processo 1509-2009, é o recurso eleitoral da Vila Bela Santíssima Trindade, referente ao processo número 307/2008, da 25ª Zona Eleitoral, Pontes de Lacerda, representação eleitoral, captação ilícita de sufrágio, entrega de óleo diesel, recorrente, coligação Vila Bela rumo ao social, e Joel Pereira, ainda Partido da República, PR de Vila Bela da Santíssima Trindade, recorridos Wagner Vicente da Silveira, Clodoaldo Miranda da Cruz, parecera pelo não conhecimento do recurso ante sua flagrante intempestividade. Caso superada a preliminar, manifesta-se pela conversão do julgamento em diligência, com a expedição de carta de ordem ao juízo da 25ª Zona Eleitoral para que remeta diretamente à sodalícia regional cópia dos CDs
contendo áudio e vídeo da audiência de instrução referida às folhas 58/62. Após, pugna pela abertura de vista a esta Procuradoria Regional Eleitoral para fins de manifestação quanto ao mérito recursal. A relatoria é do Dr. Samir Hamoud, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuides recurso nominado interposto por coligação Vila Bela rumos ao social e pelo candidato a prefeito Joel Pereira, em face de sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, as folhas 115 e 117, que julgou improcedente a representação por captação ilícita de sufrágio impetrada em desfavor de Wagner Vicente da Silveira e Clodoaldo Miranda da Cruz, candidatos que foram eleitos respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito ao município de Vila Bela de Santíssima Trindade. Conformado a coligação Vila Bela, interpôs recurso nominado às folhas tais, alegando que o conteúdo probatório que compõe os autos torna evidente a prática de compras de voto. Aduz que, diante do depoimento colhido, não existe dúvida de que Nofaia recebeu do candidato Wagner Vicente da Silveira 40 litros de combustível para que votasse na chapa dos recorridos. Acrescente que a testemunha Maria de Lourdes é proprietária do posto em que houve a comercialização de óleo diesel e que a mesma tem interesse na causa, haja vista que é responsável pelo abastecimento dos veículos da administração pública, como também da coligação dos representados. As contrarrazões foram juntadas às folhas 150 e 179. A douta Procuradoria, em seu judicioso parecer, opina pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, caso superada, que seja convertido ou feito em diligência. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. A mantido o parecer escrito. Senhor presidente, rematando bem de forma objetiva, o recurso é intempestivo. A sentença foi prolatada no dia 3/9/2009, tendo sido os recorrentes intimados no dia 16 de julho de 2009, a teor do parágrafo 8º do artigo 96 da legislação, prazo de recursal encerrou no dia 17 de julho, sexta-feira. Deste modo, tendo sido o recurso protocolizado no dia 21 de abril, terça, às 12 horas, forçoso reconhecer sua intempestividade. E quando da interposição do recurso, ainda não tinha alteração da norma da Lei 12.034, que passou para 3 dias o prazo recursal. Naquela ocasião era 24 horas, razão pela qual não conheço do recurso em razão da sua intempestividade. É com voto. Consulta a corte se há algum voto dissidente. Só um esclarecimento. De acordo. Senhor presidente, só um esclarecimento no voto. Salvo engano, relator, está mencionado que foi protocolado dia 21 de abril. É abril ou é julho de 2009? É julho, alguns dias depois, erro é isso, material, né? Exato. Tá bom. Conclusão. Julgamento é o seguinte: o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Lúcio Pares, nós temos 3 procedimentos administrativos. O primeiro deles trata-se de convalidação dos atos praticados pelo servidor Leandro Oliveira Kaiser, da Prefeitura Municipal, que prestou serviço na 32ª Zona Eleitoral de Sinop, e a proposição é pelo cancelamento da requisição. Então é preciso convalidar esses atos pelo Pleno. Nós estamos votando exatamente para fazer essa convalidação nos termos da Resolução 23.255/2010 e artigo 55 da Lei 9.784/99. A convalidação é no período de 22 de fevereiro de 2011 a 27 de abril de 2011, onde ele prestou serviço de atividades no cartório da 32ª Zona Eleitoral lá de Sinop.
próximo diz respeito à requisição da servidora a prestar serviço junto ao cartório da 47ª Zona Eleitoral, mas nós estamos indeferindo por conta, acolhendo o parecer da diretoria geral, indeferindo o pedido por conta de não preencher os requisitos legais, o cargo que essa senhora ocupa é incompatível com o exercício do serviço dela na zona eleitoral. Por isso, por não preencher os requisitos legais, nós estamos indeferindo esse pedido de requisição. E por último, o pedido de requisição de servidor do senhor Maico Adriano Leite, para prestar serviços junto ao cartório da 56ª Zona Eleitoral, lá de Brasnorte, pelo prazo legal de 1 ano, com efeitos a partir da comunicação da respectiva decisão ao juiz eleitoral. Nós estamos deferindo a requisição do servidor por preencher os requisitos legais pelo prazo de 1 ano, e nos termos do artigo 9º da resolução TRE 533 de 2004, combinado com o artigo 6º, parágrafo 2º da resolução 23.255 de 2010 do TSE. Consulto os ilustres pares se tem alguma proposição contrária. Então fica aprovado, deferido o último requerimento, indeferido um e cancelado o outro. Por isso, não tendo mais processos à pauta, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.